mahadwe Mahadu, kamarani wayawo murele ke wenno. Saudações, caros telespectadores da televisão TV Tiscam. Estamos aqui para uma programação Um Amigo, Uma Conversa. E na programação de hoje vamos dialogar com dois professores que foram organizadores de um número especial sobre as filosofias do Sul. Estou a falar do professor Marcos Antônio Alves, professor da Universidade Estadual de São Paulo e editor da revista Transformação, e o professor Luca Bussotti, da Universidade Federal de Pernambuco, que foi co-editor deste número especial. A todos vocês, desejo-vos uma boa visão. Professor Marcos Antônio Alves, seja bem-vindos à TV Tiscam e muito obrigada por ter aceito este nosso convite para dialogar conosco nesta programação Um Amigo, Uma Conversa. E também desejo boas-vindas ao Dr. Luca Bussotti a esta conversa. Vou começar com o professor Marcos. Como é que funciona a revista Transformação? Laura, tudo bem? Uma satisfação estarmos aqui juntos, já viemos trabalhando há algum tempo, né, juntos. Eu, então, como a Laura falou, eu estou, né, como atual editor da revista Transformação. A revista Transformação é uma revista já tradicional, né, no cenário filosófico e também científico, no sentido mais amplo da comunidade acadêmica no Brasil, na América Latina e também no exterior. Ela já existe já mais de 40 anos, né, desde 1974. Nós temos aqui o endereço da revista, eu compartilho com vocês, e a revista vem, nos últimos anos, intensificando algumas atividades e algumas práticas. Nós inserimos, por exemplo, uma atividade que vem sendo bem aceita, né, na comunidade acadêmica, que é a sessão de comentários, em que os avaliadores dos textos, nós ainda adotamos e pretendemos continuar adotando por algum tempo o parecer por pares duplo cego, em que nem o avaliador sabe quem é o autor e nem o autor sabe quem é o avaliador, mas depois, com uma tentativa também de abrir os pareceres, para torná-los, inclusive, mais democráticos, né? Para os artigos aprovados, a gente convida os pareceristas para produzirem um comentário a respeito dos textos que foram aprovados e depois eles são publicados na revista. Então, isso valoriza também a atividade do avaliador, né? Dos nossos pareceristas, que a gente depende muito deles e temos sempre bons parceiros, sempre dispostos a nos ajudar. Nos últimos tempos, também, a gente vem intensificando algumas parcerias na publicação de dossiês. Nós publicamos, nos últimos tempos, um dossiê sobre filosofia ocidental, né, mais propriamente da Europa Ocidental. Depois nós publicamos alguns dossiês, um dossiê comemorativo em homenagem ao Sosa, ao Ernest Sosa, né, um dossiê sobre filosofia da tecnologia, o primeiro em cooperação com a Federal da Bahia e o segundo em cooperação com a Federal Universidade de Lisboa. Nós viemos, então, tentando ampliar, vamos dizer assim, o nosso cabedal de autores e de temas. Então, nós também depois estabelecemos, voltando para o Hemisfério Sul, né, algumas publicações em parceria, montando dossiês especiais. Ampliamos a participação de mulheres nas nossas comissões, no nosso comitê, né, científico da revista. Isso tudo pode ser visto no site da revista, que vocês estão vendo aí, né? E também procuramos, então, aumentar as nossas parcerias no sentido de propiciar a publicação no maior número possível de autores advindos de diferentes regiões do país e do mundo, né? Então, nós temos hoje uma boa participação de autores de todas as regiões do Brasil, ampliamos bastante também a nossa participação de autores da América do Sul e da América Latina, num sentido mais amplo, e também agora, né, com essa nossa parceria, pensando nesse dossiê que acabamos de publicar, em que a gente intitulou Filosofias do Sul, entre a África e a América Latina. Então, nós vemos intensificando uma série de atividades na revista Transformação, e a revista
revista tentando cumprir o seu papel, né, de difusão de conhecimento, democratização do conhecimento, tanto na publicação de temas, né, distribuição geográfica, de gênero, etc., na amplitude também, na ampliação, sempre de forma gratuita, né, a gente não cobra nem taxa de publicação e somos uma revista de acesso aberto, né? Jamais cobramos, jamais cobraremos, é assim que pensamos, né? Qualquer tipo de taxa para publicar e para acessar os nossos artigos. Como é que surgiu esta ideia de organizar um número especial sobre as filosofias do Sul? Tem a palavra, professor. Perfeitamente, Laura. Então, o professor Luca, né, nos procurou um dia falando que eles estavam organizando, antes da pandemia ainda, estavam organizando um evento em Pernambuco, né, na Federal do Pernambuco, salvo engano, é isso, né? E que, enfim, eles estavam pensando também em depois lançar um dossiê, né, um número especial em algum lugar, me contatou, né, por e-mail, sobre filosofia africana. E eu já, como eu estava falando, a transformação já estava pensando, né, nessa possibilidade de fazer dossiês. Quando o professor Luca me perguntou, eu falei, bom, juntou, né, o que a gente estava querendo com o que o professor Luca estava nos propondo. O professor Luca me contatou, né, por e-mail, mas eu sugeri a ele uma ampliação um pouco do tema, não apenas filosofia africana, mas pensando nas filosofias do eixo sul, né, juntando, quero crer que isso não é díspare, como não foi, muito bonito, com uma identidade, né, juntando os pensamentos de todo o hemisfério sul, né, tanto dos dois continentes, né, pegando, então, o pensamento africano, né, não apenas filosofia, mas também, às vezes, envolvendo um pouco de outras partes, né, das humanidades, mas envolvendo apenas o pensamento do eixo sul, seja na África, seja na América Latina. A gente ampliou um pouco mais, né, não só filosofia na América do Sul, mas pensando também um pouco na América Latina. Então, nós abrimos um edital, né, abrimos uma chamada pública, na verdade, informando, né, que nós estávamos com a abertura deste número especial e que as pessoas que tivessem interesse, então, poderiam enviar seus trabalhos, submeter seus trabalhos. O processo todo foi avaliativo, né, e não foi por convite, o dossiê foi feito. Nós recebemos quase 40, eu acho, submissões de artigos e foram selecionados 20 e poucos, né. Tivemos um critério de seleção também, uma espécie de classificação, nos doeu muito, assim, né, no coração de ter que cortar alguns textos, não pudemos aprová-los todos, né, tanto por questão de espaço, não só por questão de os textos não estavam com qualidade, mas por questão de espaço, por questão financeira também, porque é bastante caro manter uma revista, né? A gente tem um processo bastante longo de qualidade, correção gramatical, normalização, a gente tem a revista indexada no selo, tudo isso, né? Diagramação, tudo isso envolve muito dinheiro, e a gente tem, como é público, né? Tem dificuldade, às vezes, de conseguir as verbas. Então, todos esses motivos, às vezes, nos obrigaram a selecionar 22, salvo engano, artigos para o dossiê. Nós utilizamos alguns critérios, né, da qualidade, foi exatamente que os autores fossem do hemisfério sul e que retratassem pensadores do hemisfério sul. Então, né, nós tivemos autores do hemisfério sul, mas cuja base referencial fossem autores do hemisfério norte. Esses textos nós utilizamos como critério que, mesmo sendo aprovados, então não seriam, mesmo tendo sido aprovados, né, eles não conseguiriam entrar na lista de classificação por esse motivo, porque a gente queria exatamente um pensamento de pensadores do hemisfério sul, pensando a partir de e sobre o hemisfério sul, né? Um pensamento de filosofia que envolve principalmente o pensamento africano e o pensamento da América Latina, né? Latino-americana. Esse foi mais ou menos a história, né? Essa foi mais ou menos a história de como surgiu, então, né, a ideia de montar este dossiê, né? É um trabalho sempre bastante intenso, né? De seleção, quer dizer, de proposta, de buscas, né, método de pareceristas, isso sempre é bastante difícil, né, os nossos editores parceiros nos entendem, o professor Luca, por exemplo, né, nos entende como foi, né, a busca por pareceristas. Muitas vezes os colegas não estão com tempo, com disposição, porque os nossos parceiros são pares, né? Então, são docentes, são escritores, são filósofos, que também trabalham, né? Tem outras funções além da emissão de pareceres.
Então, muitas vezes a gente precisa buscar, né, novos pareceres, novos pareceristas, porque aqueles que haviam disposto para a gente para emitir o parecer não deu exatamente por conta da grande carga de atividades que os nossos parceiros têm, né? A gente sempre tem uma dívida muito grande de agradecimento aos nossos parceiros, nossos parceiristas, né? Que nos ajudam muito na escolha, né, dos nossos artigos. Foi mais ou menos essa história, então, né, Laura, sobre como surgiu e como nós montamos, então, esse dossiê. Agora vou passar para o professor Luca. Diga-nos, professor, como é que surge esta ideia de contactar ao professor Marcos para organizar este dossiê especial sobre as filosofias do Sul? Saudações, Laura, saudações ao professor Marcos e aos telespectadores da TV Cisca. Sim, o professor Marcos falou a partir de um certo ponto dessa trajetória que nos levou depois da publicação desse dossiê. Na verdade, esse dossiê começa em Maputo, dezembro de 2019, quando o meu colega e amigo, o filósofo moçambicano Severino Nguenha, me entrega um livro que ele acabava de escrever com o professor Castiano, que é um manifesto de que também se fala no dossiê. A partir daqui me surgiu a ideia de fazer uma análise crítica desse importante texto. E aí escrevi o texto e comecei a procurar revistas brasileiras com boa indexação no âmbito filosófico. E por duas vezes, não o artigo, que eu nem cheguei a enviar o artigo, mas o tema que eu queria abordar nesse texto não foi aceito, porque evidentemente se trata de revistas de renome no Brasil, mas que não estão interessadas em assuntos de filosofia africana. E depois, procurando, eu vi essa revista Transformação, que é uma revista com uma ótima classificação. Entrei em contato com o editor, o professor Marcos, e ele deu uma grande abertura no que diz respeito a não só a publicação desse artigo, mas depois começamos a conversar sobre a possibilidade de fazer um dossiê. Inicialmente devia ser um dossiê apenas de filosofia africana, essa era a minha ideia, mas depois o professor Marcos sugeriu para alargar esse dossiê às filosofias do Sul. E, portanto, daqui depois houve um caminho muito demorado, mas também extremamente interessante, de colaboração com o professor Marcos e com a revista Transformação, que nos levou à publicação desse dossiê. Obrigada, Luca Bussotti. Agora vou passar para o professor Marcos Antônio Alves. Professor Marcos, diga-nos qual foi a estrutura que este dossiê seguiu? E depois, em relação à participação da África, estou a falar da participação em termos de autor, assim como em termos de assunto, satisfez a sua expectativa? Então, eu até compartilho aqui, né, o nosso sumário da revista. Nós tivemos, inclusive, o apoio do CNPq também, né, como vocês podem ver, o CNPq nos apoia para a publicação. Tivemos o apoio também do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco, né, e o apoio, como sempre, do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unesp, que é lotado no campus de Marília. Então, sem esses apoios, a gente dificilmente teria conseguido, né, publicar este dossiê. Nós dividimos o dossiê, então, em 3 partes, né? Nós fizemos, primeiramente, uma entrevista, o professor Luca Bussotti, né, fez uma entrevista com a professora Luísa Nascimento, né, dos Reis, e depois nós dividimos o texto em 3 partes. O primeiro deles sobre a filosofia africana, propriamente dito, né, que foi composto por quatro textos, e com problemas dos mais questões, né, abarcadas dos mais variáveis, sejam elas eminente filosóficas, sejam um pouco mais das humanidades, pode ser antropológica, sociológica, política, né? Então houve essa amplitude também de temas, o que foi muito interessante. Depois nós fizemos uma segunda parte com filosofia afro-brasileira,
mais ou menos uma relação, né, entre os dois continentes, né, seja lá o continente africano e a filosofia da América Latina, mas aqui mais voltada para o pensamento brasileiro também, né, e que envolve muitas questões, né, desde questões de gênero, desde questões raciais, né, quer dizer, textos que, de fato, são, de alguma forma, assim, né, de conscientização, de reflexão sobre o nosso entorno, sobre as relações interpessoais e assim por diante, né? Quer dizer, são textos, vamos dizer assim, que envolvem, né, uma reflexão a respeito do que somos, né, de como conviver, de como, né, respeitosamente, né, pensando, enfim, na natureza humana, ou, enfim, no que é o ser humano e assim por diante. E, por fim, nós fizemos uma terceira parte com um pouco mais amplo, né, com a filosofia latino-americana, né, também com textos dos mais variados em diversas áreas. Essa foi mais ou menos a composição, né, e temos uma resenha, então, do Diego, né, e que nós fechamos, então, mais ou menos assim, esse nosso dossiê da Revista Transformação. Eu acho que nós conseguimos reunir, né, um conjunto de textos bastante interessantes. A nossa proposta também era um pouco reunir alguns autores, essa foi a minha parte da proposta do dossiê, né, em contrapartida à proposta inicial do professor Luca, alguns textos também mais voltados para pensamento ameríndio, né, mas nós não conseguimos muitos textos por isso, e nós temos bastante dificuldade ainda em conseguir textos escritos, né, porque uma das dificuldades é exatamente que, muitas vezes, no pensamento ameríndio, a gente não consegue, como a metodologia, vamos dizer assim, ela não é tanto de produzir textos escritos a respeito do pensamento, né, dadas as características do próprio pensamento ameríndio, nós não conseguimos reunir muitos textos, conseguimos reunir poucos textos a esse respeito. A filosofia africana, às vezes, também, né, pelo que eu pude notar, às vezes pode ter ainda uma certa dificuldade em a gente conseguir encontrar autores e textos escritos sobre o pensamento. E isso por vários motivos, quero crer. Aí eu acho que vocês podem indicar muito mais para a gente os motivos para isso, mas um deles, exatamente, às vezes pode ser a dificuldade de acesso à publicação, né? Então, como eu estava falando lá no começo, né, este objetivo da transformação, da revista Transformação, de socializar e democratizar o conhecimento, pode ser um meio, vamos dizer assim, pelo qual a gente pode começar, né, a dar vez e voz a pensamentos que muitas vezes não conseguem ter vez e voz, né, para a publicação de seus textos. E nós percebemos que a abertura deste dossiê, inclusive pela quantidade de textos que nós recebemos, né, na submissão, né, favorece, possibilita que autores do Hemisfério Sul, seja mais especificamente do pensamento do continente africano, né, que tratam do pensamento africano, né, nós possibilitamos, então, que essas pessoas tenham acesso a submeter seus textos e a publicar seus textos. Nós recebemos muitos textos, né, de grande qualidade. Nós ficamos muito satisfeitos mesmo com a submissão, né, de textos, dos textos que nós recebemos, né, sejam eles daqui da América Latina, sejam eles do continente africano. E nós só não recebemos mais porque nós tínhamos que dar um limite, nós demoramos quase 2 anos, né, o Luca sabe disso, que nós demoramos quase 2 anos para publicar, e eu acho que o dossiê saiu bonito, saiu muito bem, e nós ficamos muito satisfeitos mesmo com a qualidade dos textos que nós recebemos, e eu acho que abre, né, é uma abertura exatamente com essa publicação, né, para que outras pessoas, né, a gente sirva de incentivo para que outras pessoas, né, principalmente aqui do nosso hemisfério sul, né, saibam que é possível publicar seus textos em boas revistas, né, quero crer que a revista, pelos dados, né, a revista Transformação é considerada uma boa revista, né, de expressar seu pensamento para o mundo inteiro. A revista está aí online, né, e pode ser acessada por quem quiser. Obrigada, professor. Agora, professor Luca Bussotti,
Qual é a leitura que faz, ou seja, a leitura em termos de contribuição deste dossiê ao mundo africano? Bom, eu não vou falar da estrutura porque o professor Marcos acho que já falou o suficiente, mas queria realçar a parte relativa à filosofia africana que constitui a primeira seção desse dossiê. Bom, eu acho que as contribuições que lá estão são todas de ótima qualidade. Agora vamos falar um bocadinho de cada uma delas. Eu francamente esperava um pouco mais, né, de textos de filosofia africana em termos mesmo quantitativos, porque se formos a ver, nós temos 4 textos de filosofia africana nesse dossiê, mais uma resenha. Portanto, podemos dizer que são 5 textos. 5 textos de cerca de 22, 23 de todo o dossiê. Bom, vou apresentar rapidamente os textos. O primeiro é da autoria de Alexander da Silva e Christian Muewa. Notas de um pensamento de circulação e da travessia em Akile Mbembe. Akile Mbembe é um clássico da filosofia africana e eu acho que esse texto dá várias luzes, não é, sobre esse autor e essa temática da circulação, da travessia, que é muito importante em Akile Mbembe. O segundo texto é um texto do Marzio Gatti, está scritto in italiano, La decostruzione della visione etnocentrica, il contributo dell'antropologia culturale e filosofica nel pensiero africano sulla religione. A revista Transformação Aceita textos também em língua italiana, e o nosso colega Marzio Gatti, portanto, quis dar uma, digamos assim, uma análise, não é, de como algumas partes do pensamento antropológico sobre a religião desconstruíram a visão etnocêntrica ocidental. Portanto, um texto eu acho importante também. Bom, o terceiro texto é o terceiro da nossa Laura, que escreveu sobre etnomatemática entre o conhecimento subalterno e o epistemicídio, o caso de Moçambique. É um texto que vale a pena de ler, porque tem muito pouco textos sobre esse assunto. Moçambique foi uma das referências principais da etnomatemática logo após a sua independência, só que depois essa tentativa que foi feita, digamos que mais ou menos perdeu-se, basicamente digamos assim, com a Segunda República, portanto a partir dos anos 90. E finalmente o texto meu, como estava a referir anteriormente, um manifesto para Moçambique, a terceira via de Ngwenya e Castiano. Eu convido, acima de tudo, a ler o próprio texto. É um texto muito curto, mas extremamente eficaz, que tem a ver com uma análise da atual realidade ético-política moçambicana, comparando com os dois períodos da realidade moçambicana, ou seja, o período socialista, em que havia justiça social, mas não havia liberdade individual, e o período atual da Segunda República, em que, pelo contrário, não há justiça social e há, pelo menos aparentemente, uma certa liberdade individual. Quero terminar com a resenha muito bem feita do colega Diego dos Santos Reis sobre, mais uma vez, o pensamento de Mbembe, o livro, o clássico, Sair da Grande Noite, ensaio sobre a África descolonizada. Portanto, esses são os textos que compõem a parte da seção africana desse dossiê sobre filosofias do Sul. Não porque eu tenha um texto lá, mas são textos muito bons, de fato, que vale a pena ler, e é uma boa fonte. Agora vou fazer uma outra questão que coloco aos dois professores. Portanto, quais são os desafios epistemológicos que o dossiê lança acerca da filosofia do Sul? Pois é, Laura, nós temos uma amplitude, né, bastante grande de conteúdos, né, de temas dos artigos publicados, né? Então, nós temos desde textos políticos, por exemplo, né, que investigam, de fato, a vida
né, a vida vivida nos locais, nas comunidades, sejam às vezes em um país, ou seja num continente, né? Então, eu acho que esse é o momento que nós vivemos agora, por exemplo, né, neste exato momento, né, de uma guerra novamente acontecendo, né, essa discussão de, bom, o que é democracia, se a democracia é possível ou não, se ela existe ou não em determinado lugar, por que não existe, né, como deveria ser. Então, esse eu acho que é um dos focos, vamos dizer assim, das publicações que nós encontramos aqui, né? Nós encontramos também textos referentes à colonização, e nesse primeiro contexto, nesse primeiro conjunto, né, de ideias, nós temos desafios, por exemplo, que eu acho que a filosofia também tem essa função, né, de averiguar em que sentido, né, nós, enquanto pensadores, né, podemos auxiliar para que nós podemos viver um mundo melhor, né, mais em harmonia, na relação harmoniosa, digamos assim, entre pessoas, entre coletividades e assim por diante. Acho que esse é um desafio, né, que a revista traz também, que alguns textos, muitos textos, né, refletem sobre este assunto, né. Um desafio para que a gente consiga pensar efetivamente, né, que acho que esse dossiê traz isso, né, pensar efetivamente por nós mesmos, né, pensando a nossa realidade, pensando o nosso ambiente, o que nos envolve, né, e não apenas simplesmente retratando ou meio que Ctrl+C, Ctrl+V, né, copiando, ou analisando textos de pensadores de lugares, né, alheios, né, né, por exemplo, do hemisfério norte, que pensam os problemas que são seus. Nós podemos, né, um desafio que esse dossiê traz, nós podemos pensar numa filosofia, né, em filosofias do Sul, efetivamente, em que, né, com metodologias nossas, com pensamento nosso, né, tido a influência da nossa cultura, da nossa sociedade, né, do nosso ambiente, quer dizer, para isso também pensando nos problemas que são nossos, né, problemas que são nossos, oriundos de reflexões de pensadores e pensadoras daqui, né, do nosso entorno, do nosso meio. Quero crer que esse seja um desafio muito importante, né? Professor Luca, a sua resposta, por favor, à mesma pergunta. Veja, Laura, os desafios epistemológicos, bom, o professor Marcos já falou, mas eu quero realçar pelo menos duas questões. A primeira questão é que esse dossiê, o título, é Filosofias do Sul. Agora, eu tenho a maior certeza de que um dossiê sobre pensamento ocidental, por exemplo, nunca ia se chamar de filosofias ocidentais, não é? Então, já isso diz muito a respeito da ideia que nós temos dos pensamentos do Sul. Esse dossiê representa em si um pluralismo de pensamentos que procura cruzar filosofia africana, filosofia indígena, latino-americana, brasileira, ou seja, construir pontes. E essa eu acho que é uma das características centrais das filosofias do Sul. O segundo elemento que eu gostava de destacar é que praticamente em todos os textos há uma crítica, do meu ponto de vista, muito bem fundamentada, embora diversificada, ao modelo de pensamento ocidental. Agora, nós não temos que necessariamente destruir o pensamento ocidental, que inclusivamente tem muitos méritos. Ou seja, eu pessoalmente não pauto por uma concepção afrocentrista, não é? Tipo Azante. Mas certamente que este modelo, este paradigma, não pode ser o único paradigma e, portanto, existem pensamentos do Sul do mundo, volto a dizer, diversificados, mas que têm toda a dignidade de abordar assuntos típicos das realidades do Sul. E, portanto, eu acho que o grande desafio deste dossiê é justamente esse, ou seja, ver as várias perspectivas filosóficas, inclusivamente em relação
as várias áreas geográficas, porque se é verdade que a filosofia é um estudo geral, também a filosofia não pode ser descontextualizada de cada área e de cada país. Portanto, mais uma vez, e me despeço, né, de vocês, dos telespectadores, agradecendo mais uma vez a TV Ciscam, eu convido a ler esse dossiê que se encontra disponível online. Open Access, ou seja, acesso livre, não se paga nada, é só baixar e começar a leitura do próprio dossiê. Obrigado. Obrigada mais uma vez, caros professores. Agora vou fazer uma última questão dirigida ao professor Marcos. Professor Marcos, diga-nos qual é a indexação que a revista Transformação está posicionada neste momento. Fazer propaganda da revista eu faço com o maior prazer. Estou brincando, é claro, mas a revista Transformação, né, Laura, ela existe desde 1974. É uma revista bastante conhecida já no cenário nacional e internacional. E só para responder assim rapidamente a sua questão, nós estamos indexados em todos, acho que vocês estão vendo aí, né? Estou compartilhando com vocês, em todos estes indexadores, bases de dados, né? Principalmente no Cielo, né? Que é uma plataforma. Nós temos a nossa plataforma própria aqui, né? Na Faculdade de Filosofia e Ciências, que é a nossa plataforma principal, em que nós colocamos os nossos textos, mas nós também publicamos os textos no Cielo, no Redib, na Academia, na Ampof. Nós temos redes sociais, né? Nas redes sociais nós temos uma página da revista no Facebook, no Instagram, e nós temos o Qualis A2, né? Qualis Capes A2, que é uma revista então, bem conceituada também em termos de Qualis Capes, né? Então, a gente realmente tem esse cuidado e a Transformação vem ampliando no Cielo mesmo, né? Nós temos, assim, ano passado nós tivemos mais de 1 milhão de acessos aos nossos textos, só na base de Cielo. Então, os nossos textos estão sendo muito lidos e cada vez mais citados, inclusive, né? E nós temos essa preocupação. Eu acho que esses dados, né, que mostram a qualidade da revista e nós estamos agora também sendo indexados no Redali, que nós já tivemos um parecer positivo, né, que é uma outra base de dados importante, um outro indexador importante, mas afora esses indicadores que nos mostram que a revista tem realmente tido bastante sucesso, eu acho que nos dá mais orgulho exatamente essas parcerias que a gente vem mantendo, né, nessa ideia sempre, como eu repito, da socialização, da difusão, da democratização do conhecimento, que eu acho que é isso que nós lutamos, né? Essa ideia de que jamais nós gostaríamos que a revista, por exemplo, fosse uma revista que cobrasse qualquer taxa, tanto para publicação quanto para acesso. Está sendo bastante difícil. Nós, nos últimos 2 anos, tivemos uma crise bastante séria, né, econômica, né, assim, em que nós conseguimos manter a revista a muito custo, assim, financeiramente falando, né? Mas em nenhum momento nós vamos fazer, né, ou vamos admitir, vamos dizer assim, né? A gente não sabe do futuro, né? Mas nós não queremos cobrar qualquer coisa, porque o nosso objetivo é esse da democratização do conhecimento, seja na publicação, seja na leitura, né? Então, felizmente, a nossa revista, né, tanto pela sua história, tanto pelo seu percurso, tanto pelas suas atividades atuais, ela está crescendo cada vez mais. Nosso objetivo é chegar no Qualis Capes A1. Em algum momento, chegaremos lá. Com a ajuda, com apoio, participação de todos vocês. Chegamos ao fim do nosso programa, um amigo, uma conversa, que tivemos aqui 2 professores que foram organizadores de um dossiê especial sobre as filosofias do Sul, como eu anunciei antes. Agradeço imensamente aos professores que disponibilizaram o seu tempo para estar aqui com a TV Ciscam e aos caros telespectadores que acompanharam esta direta. E a partir de já peço-vos que se inscrevam no canal na TV Ciscam, ativem o sininho para que não percam outras conversas, um amigo, uma conversa da TV Ciscam. Eu sou Laura Antônio Nhauelec. Mais informações vocês encontram na descrição desta live. A todos obrigada e até sempre.